está preso. Era para a direita estar comemorando bastante, né? Mas pelo andar da carruagem, não tem muito o que comemorar, não. A primeira segunda-feira depois do Lula preso, você liga a Globo News e ela requenta alguns assuntos, fala até um pouco da própria prisão, alguém que visita o Lula, outra pessoa, ou um ou outro que vai lá, e parece que era para estar tudo resolvido, não está. Também esperavam o quê? Com o Lula preso, que o Alckmin já tivesse com 15, 20, 30% de intenção de voto, queria quem que subisse, quem que ia subir. A questão é que ainda tem muita coisa para poder resolver. E, na verdade, do ponto de vista da direita, ela tem muito mais dificuldades a resolver do que qualquer outra facilidade que ela construiu a partir de agora. Primeiro que nessa caçada contra o Lula, a direita construiu uma unidade inédita na esquerda, principalmente depois que o PT chegou ao poder. Até porque toda força que chega ao poder, ela tende a se fragmentar com o tempo. Foi assim com a direita no período Fernando Henrique, foi assim com a esquerda também, com o período PT, que houve dissidências, né? E aí saiu o PSOL, até o próprio PCO um pouco antes, né? Mas toda vez que você se aproxima um pouco do poder ou está numa situação dessa, a tendência é que haja alguma fragmentação de força, né? O que aconteceu, inclusive, com o governo do Temer, com essa coalizão muito fraca que ele fez, parecia que ia virar um rolo compressor, mas com péssimas perspectivas e uma coalizão muito fraca, ele foi se dissolvendo muito mais rápido que qualquer outra possibilidade que alguém tivesse pensado. Então, a direita, ela tem nas mãos... O que ela tem nas mãos? É engraçado porque a partir de agora ela pensou que iria se ver de frente com o vento numa corrida. Agora ela está na frente. A questão é que ela tem algumas questões muito difíceis para poder resolver aí, né? Primeiro, a alta impopularidade do Michel Temer e, inclusive, a participação do próprio PSDB nesse governo, o que praticamente vai dissolver por completo a possibilidade de vitória de uma eleição qualquer na próxima eleição em 2018. Então ela começa a ter as seguintes saídas, né? Tentar um acordo com Ciro Gomes ou tentar um acordo com alguém da esquerda. O que comprova que a prisão do Lula foi a pior escolha que eles tiveram. Era muito melhor, por exemplo, tentar se aproximar do Lula, porque o Lula é uma pessoa de conciliação, né? Muito diferente daquilo que é colocado na mídia o tempo todo, como se ele fosse uma pessoa de confronto, como alguém que fosse como querem colocar o tempo todo, como se ele fosse radical de esquerda, né? E que a Marina fosse uma moderada. A outra saída é a saída pela Marina, mas a Marina é uma pessoa politicamente muito fraca, é uma pessoa muito vacilante, que não consegue passar certeza. E ela já comprovou isso em outras eleições. E isso é interessante porque nas eleições nos Estados Unidos, na reeleição, se eu não me engano, na reeleição do George W. Bush, o candidato da oposição, né, o democrata, eu não me lembro o nome dele agora, ele votou a favor da intervenção dos Estados Unidos no Iraque e depois votou contra a ampliação dessa campanha. Quer dizer, o que era um contrassenso. Isso aí foi extremamente explorado pela campanha do George Bush, que levou o George Bush à vitória. Foi aí que houve uma virada na campanha lá nos Estados Unidos. Existem algumas pesquisas de neurociência que mostram, inclusive, que o comportamento vacilante ele inviabiliza alguma vitória nas urnas. Então, provavelmente, a própria Marina não é uma opção que vai conseguir chegar com força
Até porque quando ela chegar, quando começar a campanha, começar a esquentar, vão com certeza tirar do bueiro aquele caso que a Marina deu o braço a torcer ao Silas Malafaia. Então a Marina tem um teto muito baixo, né? E aí tem o Bolsonaro também, que é outro que também tem teto baixo. Já bateu no teto dele, agora a tendência dele é cair. E os votos que estão com ele são votos de muita indignação. Por incrível que pareça, quem vota, uma pequena parte da população que vota no Bolsonaro votaria no Lula. E uma parte um pouco maior compartilha o comportamento com o Ciro Gomes. Outro também que naquela eleição que levou o Lula pela primeira vez à presidência em 2002, o Ciro também não aguentou, tem queixo de vidro, ele não aguenta debate, ele é cabeça esquentada, ele perde a razão e acaba falando besteira. Então, a gente vê um quadro muito estranho e a prisão do Lula tornou muito mais complicado para a direita. Era muito mais fácil ela tentar fazer uma formação ou um acordo com o próprio Lula, que ele faria, e eu tenho certeza que ele faria, para tentar colocar o Lula em um mandato, fazer uma concertação nacional e tudo mais, reeditar a carta aos brasileiros que ele fez lá em 2002, e o Lula, né, tiraria parte da reserva que está lá, uns 100 bilhões, transformaria em 300 bilhões de reais, jogaria no mercado, recuperaria as empresas nacionais, resolveria a economia e depois partiria para uma eleição mais imparcial, vamos dizer assim. Então, a direita nesse momento, ela esperava olhar assim, estar na corrida de frente para o vento, mas na verdade ela está de frente para o nada. Ficou muito pior para ela, muito mais difícil, muito mais complicado. Foi a pior escolha que a direita podia fazer. A gente que está no espectro progressista de alguma forma, né, do lado democrático da história, como o Apostagem, por exemplo, fez essa escolha, ele nasceu com essa escolha, a gente tem a tendência a pensar que a situação para a gente está pior, quando na verdade às vezes falta para a gente observar o outro lado ou se colocar do outro lado. E quando a gente olha do lado direito, a coisa também não está fácil para eles, não. Existe uma outra pergunta a ser feita. O que vai ser feito da Lava Jato agora? A Lava Jato agora ela pode se tornar, ela está se tornando uma batata quente. Vai fazer o quê? Vai prender o Aécio? Vai agora investigar o Alckmin, tem uma eleição agora com o Paulo Preto? Ou acaba a Lava Jato e resolve esse problema e o Moro vai para os Estados Unidos, ou vai ficar esse reme-reme aí com o Lula preso. E pior, quarta-feira agora o Lula pode acabar saindo. O que vai ser pior, vai ser mais desmoralizante ainda para o judiciário. Então a situação para a direita não está tão simples assim. A repercussão internacional está sendo muito ruim. Né? Teve a execução da Marielle, tudo corroborando a intervenção no Rio de Janeiro, intervenção militar no Rio de Janeiro, que isso também, todo esse arcabouço acaba corroborando para o ideário internacional de que no Brasil há um estado de exceção, que realmente há. Né? E esse estado de exceção fundamentado numa ditadura do judiciário. Eu em várias matérias eu já terminei várias matérias, né, fazendo essa pergunta. O juiz ele julga julga todo mundo, todos os poderes. Aliás, ele se tornou todos os poderes. O STF, inclusive, agora por incrível que pareça, na quarta-feira vai julgar o entendimento sobre a prisão em segunda instância, que é uma prerrogativa do legislativo. Então ele legisla. Aí quando até o Michel Temer pode ser a pessoa que ter tudo contra ele, mas ele nomeia a Cristiane Brasil e aí um juiz de primeira instância vai lá e cancela. O que é um absurdo. É um absurdo a nomeação dela, mas é um absurdo também essa interferência. Então, assim, eu não vejo
fica meio complicado. Você, no âmbito internacional, fica complicado no âmbito nacional, e cada vez mais que a Globo, por exemplo, a mídia e a Globo principalmente, se entranha nessa luta contra o Lula para manter preso e colocar e filmar. Eu até fiz um outro vídeo falando comparando com o Fahrenheit 451, né, fazendo esse espetáculo todo, mais ela vai se sujando e vai ficando mais complicado, inclusive, para ela poder. Quanto mais ela se suja, mais complicado é ela vender o próximo candidato, o candidato que ela quer. E da mesma maneira fica complicado ainda, porque agora ela tem uma outra missão. Vamos imaginar que ela derrube a esquerda como ela está pensando, ou tenha derrubado a esquerda, ela tem uma missão, que é agora acabar com o Bolsonaro para poder implantar o seu candidato. E a gente já está na porta da campanha, na porta da eleição. Tudo bem que o Bolsonaro, a hora que ele abrir a boca, ele vai desabar. Mas o voto vai para quem? Para o Ciro? Vai para ninguém? Vai para o Alckmin, que eu acho muito difícil? Então, eu acho muito complicado. E ainda tem no estado de São Paulo, né, que saiu o Dória e está arriscado a ficar sem o estado e ficar sem a presidência. A situação da direita não é das melhores, né? É bom a gente observar os próximos passos aí, porque a gente fica aí muito pessimista, viu o que aconteceu, todo mundo muito triste, tanto com a situação no Brasil, quanto a própria situação do Lula, que se confunde com tudo isso. É bom a gente ficar bastante atento, porque eu acho que a gente está começando a viver, se a gente começar a pensar, a gente vai ver que a situação não é tão ruim como a gente esperava. Até mais.